Alexandre Pato caminhava lentamente pelo túnel que levava ao gramado, sentindo o peso de cada passo como se estivesse carregando não apenas seu corpo, mas também todos os rótulos que a imprensa e os torcedores haviam colocado sobre ele. As luzes do estádio já não brilhavam como antes. Para ele, eram refletores impiedosos que revelavam suas falhas, suas fragilidades, suas quedas. A cada jogo, a cada toque na bola, vinha também o eco das vaias, dos gritos de enganador, de eterna promessa que se repetiam como marteladas em sua cabeça. Naquele dia, mais uma vez, o destino parecia decidido a torturá-lo. O treinador havia colocado Pato como titular, talvez mais por falta de opções do que por confiança real. Desde o aquecimento, ele já percebia os olhares atravessados de alguns colegas mais jovens, aqueles que cresceram ouvindo falar do prodígio que conquistara a Europa tão cedo, mas que agora não passava de um jogador comum, sem brilho. O futebol, cruel como poucos mundos, não perdoava quem um dia brilhou e depois não conseguiu sustentar a chama. A queda era sempre mais dolorosa para quem um dia voou alto. A bola rolou, mas parecia fugir dos pés de Pato. Cada passe errado virava combustível para os comentários ácidos da torcida. Uma dividida perdida se transformava em memes instantâneos nas redes sociais. Um chute fraco, e já se ouvia o coro: aposenta, aposenta. O atacante, que um dia fora chamado de patinho dourado, agora era visto como um fardo, um peso morto que só ocupava espaço no elenco. No meio do primeiro tempo, uma cena marcou profundamente sua alma. Ele se posicionava bem, pedia a bola, mas um companheiro, em vez de passar, preferiu arriscar um chute improvável de fora da área. O olhar de desdém do colega era mais doloroso do que a bola passando longe do gol. Não era apenas a torcida que o rejeitava. Dentro do vestiário, já não tinha voz, já não tinha respeito. No segundo tempo, após errar um domínio simples, o treinador não pensou duas vezes. Chamou outro atacante e mandou Pato sair. O público explodiu em aplausos irônicos, comemorando sua saída como se fosse um gol. Pato baixou a cabeça, caminhou em silêncio até o banco, sentindo cada passo como um espinho atravessando o coração. Sentou-se, cobriu o rosto com a toalha. Por alguns instantes, desejou desaparecer dali. Quando o jogo terminou, ele não foi ao centro do campo cumprimentar os adversários. Não foi ao vestiário junto com os outros. Preferiu esperar que todos saíssem. Caminhou sozinho pelo corredor úmido, ouvindo as risadas abafadas que ecoavam de um grupo de jogadores no fundo. Tinha certeza de que falavam dele. A vergonha queimava sua pele como fogo. Entrou no vestiário vazio. Sentou-se diante do armário. Olhou para as chuteiras sujas e suspirou. O silêncio daquele lugar, que tantas vezes fora palco de comemorações, agora era um cemitério de sonhos. Pato encostou a cabeça contra o metal frio do armário e fechou os olhos. Imagens de sua juventude invadiram sua mente. O primeiro gol pelo Internacional, os aplausos da torcida do Milan, os abraços de companheiros que acreditavam nele. Tudo parecia tão distante, tão irreal, como se tivesse acontecido em outra vida. O que aconteceu comigo? Murmurou, quase sem voz. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Ele não chorava apenas pela derrota ou pela substituição. Chorava por todo o peso acumulado ao longo dos anos, pela sensação de fracasso, por ter se tornado motivo de piada em jornais e mesas redondas. Chorava porque não sabia mais se amava o futebol ou se apenas suportava o castigo de estar nele. Alguns minutos depois, a porta do vestiário se abriu. Era o roupeiro do clube, um senhor simples, que sempre tratara os jogadores com carinho. Ao ver Pato cabisbaixo, tentou puxar conversa. Força, garoto. Dias ruins passam. Pato não respondeu. Apenas levantou-se, pegou suas coisas e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, em casa, o vazio parecia ainda maior. O apartamento luxuoso, as paredes decoradas, os móveis caros, tudo aquilo era apenas cenário, sem alma. Pegou o celular e abriu as redes sociais. As mensagens eram cruéis. Vergonha do futebol brasileiro. Mais um que queimou cedo demais. Aposenta. Pato, faça um favor a todos nós. Cada comentário era uma facada.
Ele desligou o telefone, jogou-o longe e caiu no sofá. Por alguns segundos, imaginou-se longe de tudo, vivendo uma vida simples, anônima, sem a pressão constante. Será que ainda valia a pena lutar? Será que havia algo dentro dele que ainda desejava jogar bola? O sono não veio fácil naquela noite. No silêncio da madrugada, Pato pensou seriamente em conversar com seu empresário sobre rescindir contrato. Sentia-se um estrangeiro dentro do próprio país, um exilado dentro do futebol que um dia o havia celebrado. Os dias seguintes não foram diferentes. Nos treinos, percebia olhares de impaciência. Os colegas o cumprimentavam por obrigação. O treinador parecia evitá-lo. Até os funcionários, sempre gentis, agora lhe ofereciam sorrisos tímidos, como quem tem pena de alguém em queda livre. Numa tarde chuvosa, depois de mais um treino apagado, Pato permaneceu sozinho no campo. Sentado na grama molhada, olhava para o céu cinzento e se perguntava: será que acabou mesmo? As gotas escorriam pelo rosto, misturando-se às lágrimas que ele já não se preocupava em esconder. Era o fundo do poço. Um poço escuro, frio, silencioso. Mas o que Pato não sabia era que, em algum lugar, alguém ainda acreditava nele. Alguém que já tinha enfrentado vaias, críticas, acusações injustas. Alguém que sabia que, por trás das quedas, sempre pode haver uma nova chance. Esse alguém chamava-se Kaká. Kaká acompanhava à distância, com o coração apertado, cada manchete, cada imagem de Pato cabisbaixo. Ele sabia que não podia simplesmente invadir a vida do amigo e dizer o que fazer. Sabia que, às vezes, a ajuda mais poderosa é aquela que não grita, que não aparece, mas que se faz sentir. Naquele momento, porém, enquanto Pato acreditava estar sozinho, o destino já estava traçando discretamente o fio que uniria novamente suas histórias. O silêncio dos vestiários, que parecia um túmulo, em breve se transformaria em oásis de esperança. Mas, para que isso acontecesse, Pato precisaria primeiro tocar o fundo da dor, porque só quem desce às sombras mais profundas consegue reconhecer de verdade a luz, quando ela chega. Naquela semana, depois da derrota que parecia ter selado de vez seu destino, Alexandre Pato já não encontrava força sequer para encarar o próprio reflexo no espelho. A cada manhã, ao vestir o uniforme de treino, tinha a sensação de estar vestindo também todas as críticas que se acumulavam sobre seus ombros. Não era apenas o peso de um colete ou de uma camisa, era o fardo de carregar o rótulo de promessa fracassada. A imprensa continuava implacável, as manchetes se repetiam com variações cruéis, o ex-prodígio que não consegue se reinventar. Pato já não voa, apenas rasteja, a farsa de um talento desperdiçado. Ele tentava ignorar, mas cada palavra atravessava como uma flecha. O pior, no entanto, era perceber que mesmo dentro do clube, no ambiente que deveria ser de apoio, havia desconfiança e indiferença. Alguns colegas sequer o cumprimentavam mais, outros, mais jovens, murmuravam piadas como quem fala de uma lenda já esquecida. O isolamento ia corroendo suas entranhas pouco a pouco, até que um dia algo inesperado aconteceu. Era uma manhã chuvosa, e Pato entrou no vestiário com passos arrastados, disposto apenas a cumprir mais um dia de rotina sem brilho. Mas ao abrir seu armário, encontrou uma caixa simples, embrulhada em papel pardo, com seu nome escrito de forma quase artesanal. Estranhou. Não havia data, não havia remetente. Sentou-se, abriu com cuidado e lá dentro encontrou um par de chuteiras antigas, já gastas pelo tempo, mas ainda sólidas, carregadas de história. Junto delas, um bilhete curto, escrito com letras firmes e claras: a fé é maior do que a crítica. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Por um instante, o coração de Pato bateu acelerado. Aquele modelo de chuteira não lhe era estranho. Ao contrário, reconheceu de imediato como sendo o mesmo usado por Kaká nos tempos de Mila. Ficou paralisado, segurando o objeto como quem segura uma relíquia. Não sabia se acreditava ou se era apenas uma coincidência. Perguntou ao roupeiro, mas o homem apenas sorriu, dizendo que alguém deixou lá cedo e não explicou nada. Os colegas riram, insinuando que talvez fosse brincadeira, mas dentro de Pato algo se mexeu. Naquela noite, sozinho em casa, ele colocou a chuteira sobre a mesa e ficou olhando por longos minutos.
Não eram apenas peças de couro, eram como testemunhas de uma trajetória marcada por fé e perseverança. A frase no bilhete martelava em sua mente: a fé é maior do que a crítica. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança, embora tímida, quase escondida. Não sabia quem tinha deixado aquele presente, mas intuiu que havia uma intenção maior por trás. Alguns dias depois, enquanto navegava pela internet, Pato se deparou com uma entrevista de Kaká após um jogo beneficente. Perguntado sobre a nova geração do futebol brasileiro, Kaká respondeu com serenidade: temos muitos talentos. E acredito que o Pato ainda tem muito futebol nos pés. Às vezes, precisamos olhar além do momento difícil. As palavras eram simples, mas para Pato foram como um bálsamo. Assistiu ao vídeo repetidas vezes, cada vez mais convencido de que o presente anônimo tinha, sim, a assinatura invisível de Kaká. Não era coincidência. Era alguém que, mesmo sem alarde, estava tentando lhe estender a mão. Naquele domingo, após uma derrota que o deixou mais uma vez despedaçado, Pato decidiu procurar refúgio na igreja. Entrou discretamente, sentou-se nas últimas fileiras, tentando rezar. Mas as palavras não vinham, apenas o peso do silêncio e da dor. Foi então que percebeu, algumas cadeiras à frente, uma figura conhecida. Kaká estava lá, com uma camisa simples e uma Bíblia nas mãos. Não houve conversa, nem aproximação. Apenas um olhar discreto e um aceno de cabeça, quase imperceptível. Aquilo foi suficiente para que Pato sentisse uma presença diferente, não de pena, não de julgamento, mas de alguém que compreendia de verdade. Dormiu naquela noite sem pesadelos, pela primeira vez em meses. Dias depois, seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado era inconfundível. Alê, aqui é o Kaká. Sei que você anda passando por momentos difíceis. No próximo sábado vou estar num projeto com crianças numa comunidade carente. Queria que viesse comigo. Não precisa jogar, só estar lá. Pato hesitou. O orgulho ferido gritava para recusar, mas havia algo no tom calmo e firme do amigo que o fez ceder. Tá bem, eu vou, respondeu quase sem acreditar. No sábado, chegaram juntos a um campo de terra batida na periferia. O cenário era humilde, mas carregado de energia. Crianças correndo de um lado para o outro, improvisando través com tijolos, chutando bolas velhas com um brilho nos olhos. Quando viram Pato, correram em sua direção, pedindo fotos, autógrafos, chamando-o de ídolo. Ele ficou sem reação. Há quanto tempo não se sentia assim, querido de verdade? Seus olhos se encheram de lágrimas. Durante o jogo improvisado, correu, riu, driblou como nos velhos tempos. Não havia pressão, não havia vaias, não havia jornalistas esperando pelo próximo erro. Apenas a bola, as crianças e a lembrança de por que havia se apaixonado pelo futebol. Ao longe, Kaká observava em silêncio, satisfeito. Não precisava dizer nada. O momento falava por si só. Na volta para casa, no carro, Pato murmurou quase para si mesmo: fazia tempo que não me sentia assim, vivo. Kaká sorriu discretamente, colocou a mão no ombro do amigo e continuou dirigindo sem palavras. Naquela noite, Pato voltou ao apartamento e pegou novamente as chuteiras antigas. Mas, dessa vez, não as viu como símbolo de desgaste. Viu nelas uma promessa, um lembrete de que o futebol não era apenas palco de crítica, mas também de fé, de recomeço. Guardou-as com cuidado, não como relíquia de outro jogador, mas como sinal de uma nova chance. Nos treinos seguintes, algo mudou, ainda que discretamente. Corria com mais vontade, participava das jogadas, buscava a bola em vez de evitá-la. O treinador percebeu, os colegas também, embora ninguém comentasse. Alguns até arriscaram murmurar: parece que o velho Pato quer voltar. As vaias da torcida ainda estavam lá, as manchetes negativas continuavam, mas dentro dele havia agora uma voz diferente. A frase do bilhete ecoava a cada passo: a fé é maior do que a crítica. Sempre que pensava em desistir, lembrava das crianças sorrindo, de Kaká na igreja, do olhar silencioso que dizia tudo. Numa tarde chuvosa, depois de um treino pesado,
recebeu uma mensagem simples no celular. Não se preocupe em provar nada ao mundo. Apenas jogue. A alegria voltará. Ele não respondeu, mas sabia de quem vinha. Sorriu pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, adormeceu com a bola ao lado da cama, como fazia quando era garoto. E, pela primeira vez, sonhou não com vaias, mas com gols, com dribles, com a alegria pura que o futebol um dia lhe trouxe. Naquela semana, depois de ter sentido um sopro de vida ao lado das crianças na comunidade, Pato voltou aos treinos com uma energia diferente. Ainda não era o atacante temido dos tempos de Mila, mas já não parecia o fantasma perdido que vagava em campo. Corria mais, buscava a bola, arriscava chutes, mesmo que nem sempre certeiros. Era como se tivesse recuperado uma fagulha, pequena, mas suficiente para fazê-lo querer continuar. Contudo, dentro dele, a tempestade ainda não havia passado. A cada vez que a torcida o vaiava, a dor se reabria como uma ferida fresca. A cada manchete cruel nos jornais, a vergonha voltava a gritar mais alto. Por mais que tentasse se erguer, havia momentos em que sentia que seria tragado novamente pelo vazio. Foi em uma dessas tardes, após mais um treino duro, que o treinador encerrou as atividades e todos os jogadores foram liberados. Pato ficou para trás, recolhendo-se no banco do vestiário. O corpo suado, a respiração pesada, mas era a mente que parecia mais cansada do que qualquer músculo. Pegou uma toalha, enxugou o rosto e suspirou fundo. O silêncio ao redor lhe trazia lembranças dos piores dias. Então, ouviu passos. Ao levantar os olhos, viu Kaká parado à porta, com aquele mesmo sorriso sereno de sempre, carregando uma tranquilidade que parecia deslocada diante de todo o caos que Pato vivia. "Posso entrar?" perguntou Kaká, com humildade. Pato apenas assentiu, ainda sem entender o que o amigo fazia ali. Kaká sentou-se ao seu lado, deixando alguns segundos de silêncio antes de falar. Não parecia apressado, não parecia vir com lições prontas. Apenas estava presente. "Eu vi o treino hoje", disse calmamente. "Você correu diferente. Não era o Pato do Milan, nem o Pato da seleção. Era o Pato menino, correndo atrás da bola porque gosta dela." A frase bateu fundo. Pato desviou o olhar, tentando evitar que a emoção transparecesse, mas não conseguiu esconder. A voz saiu embargada. "Eu não sei mais quem eu sou, Kaká. Quando era garoto, diziam que eu ia ser o melhor. Na Europa, me chamavam de estrela. Agora só ouço que sou uma piada. Meus colegas não me respeitam, a torcida me odeia, a imprensa me ridiculariza. Eu entro em campo e parece que todos estão esperando o meu erro. Eu não sou mais jogador, eu sou alvo." Kaká olhou com paciência, sem interromper, como quem dá espaço para a dor encontrar saída. Pato continuou, a voz tremendo cada vez mais. "Eu penso em parar, penso em ir embora, desaparecer. Tenho dinheiro, tenho conforto, mas não tenho mais dignidade. Cada vez que entro em campo sinto vergonha. Eu amo o futebol, mas o futebol parece não me amar mais." Então, como se uma represa tivesse se rompido, as lágrimas escorreram. Pato levou as mãos ao rosto e chorou como há muito tempo não chorava, sem defesas, sem orgulho, apenas como um homem que chegou ao limite. Kaká colocou a mão em seu ombro, firme, mas suave. Esperou o choro diminuir e só então falou: "Eu sei como é." Pato levantou os olhos, confuso. "Você não sabe, Kaká. Você foi melhor do mundo, campeão de tudo. Você é respeitado." "E também fui vaiado", interrompeu Kaká, sem mudar o tom. "No Real Madrid, quando me machuquei tantas vezes, eu ouvi coisas que me destruíram por dentro. Diziam que eu era de vidro, que eu enganava a todos, que eu só queria ganhar dinheiro. Meus próprios companheiros começaram a duvidar de mim. Eu me sentia sozinho, frágil, sem lugar. Eu também pensei em desistir." O silêncio tomou conta do vestiário. Pato absorvia cada palavra, surpreso por ouvir de alguém como Kaká uma confissão tão humana. "O que você fez?" perguntou, quase como uma criança pedindo conselho ao irmão mais velho. Kaká respirou fundo, olhando para frente, como se revisse o passado. "Eu me lembrei do menino de 10 anos que jogava bola descalço no quintal, sorrindo só por chutar uma bola
se eu desistisse, não seria eu mesmo. Foi isso que me sustentou. As palavras entraram em Pato como uma flecha certeira. Ele baixou a cabeça, deixando escapar um soluço. Eu sinto que decepcionei esse menino. Ele sonhava em ser grande, e eu só consegui ser motivo de piada. Não, disse Kaká, firme, virando-se para encará-lo. Esse menino não sonhava com fama, nem com manchetes. Ele sonhava em jogar bola, em sentir a grama, em rir com os amigos depois de um gol. Isso você ainda pode fazer. A crítica não define você. O erro não apaga sua essência. A fé é maior do que a crítica. Lembra? Pato arregalou os olhos. Era a mesma frase do bilhete. Kaká não disfarçou. Sorriu levemente. Sim, fui eu quem deixou aquelas chuteiras. Queria que você entendesse sem precisar ouvir de mim. Por alguns segundos, Pato ficou em silêncio, digerindo a revelação. Depois, soltou uma risada curta, misturada com choro. Você é maluco. Talvez, respondeu Kaká, sorrindo também. Mas sei que a fé pode levantar até quem já está caído. O vestiário, antes lugar de vergonha, agora parecia um espaço de cura. Pato sentiu que não estava mais sozinho. Mas e se eu nunca mais voltar a ser o mesmo? Perguntou, ainda com medo. Então seja diferente, disse Kaká. Não jogue para ser o Pato do passado. Jogue para ser o Pato de hoje. Jogue para as crianças que ainda te olham como herói. Jogue para o menino que você foi. Isso basta. As palavras ecoaram como uma revelação. Pato respirou fundo, sentindo dentro de si uma chama que há muito acreditava apagada. Não era uma explosão de confiança. Não era uma volta repentina da glória. Era algo mais íntimo, mais profundo. A certeza de que ainda podia jogar, não por status, mas por amor. Levantou-se, enxugou o rosto e estendeu a mão para Kaká. Obrigado. Kaká apertou sua mão com firmeza. Não precisa me agradecer. Só não desista de você mesmo. Naquela noite, ao chegar em casa, Pato pegou novamente as chuteiras velhas que guardava no armário. Passou a mão sobre elas, lembrando de cada palavra de Kaká. Em vez de peso, agora eram promessa. Colocou-as aos pés da cama. Antes de dormir, fechou os olhos e rezou como fazia quando era garoto. Simples, sincero, sem pedir títulos ou aplausos, apenas força para continuar. Enquanto a cidade dormia, Pato sonhou não com vaias ou manchetes cruéis, mas com um campo aberto, crianças correndo e ele sorrindo ao chutar a bola. Sonhou com alegria. E, ao acordar, soube que ainda não era o fim. Era apenas o começo de uma nova história. Naquela manhã, Alexandre Pato acordou mais cedo do que de costume. O sol ainda nem tinha rompido completamente as nuvens, mas já havia uma energia diferente no ar. Ele se levantou, tomou um banho rápido. Antes de sair, olhou novamente para as chuteiras antigas que repousavam no canto do quarto. Por impulso, pegou-as nas mãos, passou os dedos sobre o couro gasto e sentiu como se estivesse tocando não apenas um objeto, mas uma memória viva. Sorriu sozinho. Na noite anterior, havia sonhado com um menino que corria livre no quintal de sua infância, chutando uma bola de borracha até os pés ficarem cobertos de poeira. O sonho parecia mais real do que qualquer manchete de jornal. Aquilo era um sinal de que estava pronto para dar um passo diferente. No centro de treinamento, o ambiente não era tão acolhedor. Os jornalistas já esperavam, ansiosos por flagrar qualquer tropeço. Os colegas mantinham a distância habitual, alguns ainda desconfiados. Mas Pato não se abalou. Naquele dia, ele se concentrou em cada exercício, em cada toque na bola, como se fosse o primeiro. A cada corrida, a cada chute, lembrava-se do que Kaká lhe dissera. Não jogar para provar nada ao mundo, mas para honrar o menino que um dia sonhou apenas em sentir alegria. Kaká não estava ali fisicamente, mas de alguma forma sua presença era constante. As palavras que haviam ecoado no vestiário voltavam sempre que a dúvida ameaçava reaparecer. Pato sabia que não seria fácil, que o julgamento ainda seria duro, mas algo dentro dele já não temia tanto. Sentia que não estava mais sozinho. Dias depois, o treinador o chamou para uma conversa. Disse que o clube estava em situação complicada, que a torcida exigia mudanças, mas que ainda acreditava que ele poderia ajudar.
Você terá mais uma chance, Pato. Mas precisa mostrar que quer isso. O atacante apenas assentiu, sem prometer nada, mas no íntimo sentia que essa seria a oportunidade de virar a página. O dia do jogo chegou. O estádio estava lotado, mas o clima era pesado. A torcida estava impaciente, desconfiada, e o nome de Pato na escalação titular foi recebido com um misto de vaias e murmúrios irônicos. Era como se todos esperassem por mais um fracasso. Ao entrar em campo, ele ouviu novamente os gritos: aposenta, vergonha. Mas, em vez de se abalar, respirou fundo e repetiu mentalmente a frase do bilhete: a fé é maior do que a crítica. O apito inicial soou e a bola começou a rolar. Nos primeiros minutos, cada toque de Pato era acompanhado por desconfiança. Um passe errado, um drible mal executado, e as vaias voltavam como flechas. Ainda assim, ele não se deixou abater. Lembrou-se do jogo na comunidade, dos sorrisos das crianças, do olhar silencioso de Kaká na igreja, do abraço no vestiário. Lembrou-se de quem era de verdade. Então, aos 20 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda estava zerado, a bola sobrou para ele na entrada da área. Pato dominou com o peito, sentiu a marcação se aproximar, e por um instante tudo ficou em câmera lenta. Podia ouvir a respiração da torcida, o peso da expectativa, a sombra das críticas. Mas, em vez de hesitar, decidiu arriscar. Chutou firme, de direita, no canto do goleiro. A bola beijou a rede como um reencontro esperado há anos. O estádio explodiu. Alguns torcedores aplaudiram, outros ainda hesitaram, mas naquele instante pouco importava. Pato correu em direção à lateral, mas não fez uma comemoração extravagante. Levantou os olhos para o céu, cruzou os braços sobre o peito e fez a oração silenciosa que tantas vezes vira Kaká realizar. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Não era apenas um gol, era uma redenção. As câmeras captaram a cena, os fotógrafos registraram, e logo as imagens circulariam pelo mundo. Pato renasce, a oração que calou as vaias, o discípulo de Kaká encontra a luz. Mas, para ele, nada disso importava. O que importava era sentir, pela primeira vez em muito tempo, a alegria pura de estar em campo. Não havia provado nada a ninguém, apenas a si mesmo. Depois do jogo, no vestiário, os colegas vieram cumprimentá-lo. O respeito, que parecia perdido, começava a retornar. Alguns bateram em suas costas, outros sorriram de maneira sincera. O treinador o abraçou e disse: é disso que precisamos. É disso que você precisa. Pato apenas sorriu, ainda emocionado. Na saída do estádio, encontrou Kaká esperando discretamente. Não havia holofotes, não havia entrevistas. Apenas dois amigos se reencontrando após uma longa jornada. Kaká sorriu e disse: eu vi. Não precisava de nada além disso. Pato o abraçou forte, sem dizer palavra. Era um abraço de gratidão, de reconhecimento, de irmão mais velho para irmão mais novo. Nos dias que se seguiram, as manchetes mudaram de tom. Já não falavam apenas de fracasso, mas de resiliência, de renascimento. Claro, havia quem ainda duvidasse, quem dissesse que era apenas um lampejo passageiro. Mas, para Pato, isso já não tinha peso. Aprenderá com Kaká que a crítica sempre existiria. Mas a fé era maior. E, enquanto tivesse fé, sempre haveria motivo para calçar as chuteiras e entrar em campo. Com o tempo, Pato se tornou presença frequente em projetos sociais ao lado de Kaká. Iam juntos a comunidades, visitavam crianças, jogavam em campos de terra batida. Nessas ocasiões, ele se lembrava de que o futebol não era apenas palco de glórias ou de fracassos, mas também de encontros, de transformação. Viu nos olhos daquelas crianças o mesmo brilho que um dia tivera. Em cada sorriso, sentia-se recompensado. Não voltou a ser o craque que muitos sonharam. Não recuperou todos os títulos que poderiam ter sido seus, mas isso já não importava. O que importava era ter reencontrado a si mesmo, ter descoberto que a essência do futebol estava além das manchetes. Pato não era mais um menino prodígio nem um fracasso anunciado. Era apenas Alexandre, um homem que aprendeu a cair e a se levantar. E Kaká, fiel ao seu jeito discreto, nunca reivindicou crédito algum.
sempre dizia: eu só te lembrei de quem você já era. Essa frase ficou gravada na mente de Pato como uma marca eterna. Ele sabia que, sem aquele empurrão silencioso, talvez tivesse desistido de tudo. Mas agora, cada vez que entrava em campo, sentia-se mais leve, mais inteiro. Anos depois, numa entrevista, perguntaram a Pato qual havia sido o momento mais importante de sua carreira. Muitos esperavam que ele citasse um gol decisivo, um título, ou talvez sua estreia pelo Milan. Mas ele sorriu e respondeu: foi quando eu percebi que não precisava provar nada para o mundo, apenas para o menino que eu fui. E isso eu aprendi com um amigo chamado Kaká. A resposta correu pelas redes, emocionou torcedores, inspirou jovens jogadores. Era a prova de que, às vezes, a maior vitória não está no placar, mas na capacidade de se levantar quando todos esperam a queda. Naquele fim de tarde, sentado à beira de um campo de treino, Pato observava algumas crianças jogando. Uma bola escapou para perto dele, e ele a dominou com habilidade, devolvendo com um sorriso. As crianças gritaram seu nome, vibraram, e naquele instante ele se lembrou de tudo, das vaias, das lágrimas, do silêncio dos vestiários, mas também se lembrou das chuteiras velhas, do bilhete simples, do olhar sereno de Kaká. Fechou os olhos por um momento e agradeceu em silêncio. Não pelo gol, não pela fama, mas pela chance de continuar. E, no fundo de sua alma, sabia que o futebol ainda lhe dava a maior das vitórias, a de nunca desistir de si mesmo.